Fala, povão querido, povão animado, povo estimado, incrível do sexto ano. Que bom poder estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui agora dando conteúdo de história e olha que maravilha. Estamos chegando no nosso último trimestre, gente, nós chegamos lá. Turma tá de parabéns, como sempre foi muito incrível. Eu espero que esse último trimestre seja um trimestre tão bom quanto foi os outros. Por que está falando isso, professor? Porque geralmente no último trimestre a gente tende a relaxar. Como a turma foi boa no primeiro e no segundo, o terceiro a tendência é sempre dar aquela fraquejada, aquele desânimo, o que não pode acontecer com a gente, porque nós temos uma coisa diferenciada, nós amamos a história. Nós aprendemos que a história explica quem nós somos, então isso tudo faz com que a gente tenha interesse particular pelo conteúdo. E nós vamos agora entrar no conteúdo incrível, gente do céu. Estão preparados? Nós estamos agora para falar sobre o fim do Império Romano. Todo começo tem o fim. Aquele homem antes não imaginava, chamado Júlio César, não imaginava o que estaria por acontecer após a sua morte. Aquele homem esfaqueado naquele Senado, tomando mais de 20 facadas, não imaginaria que a sua morte levaria ao início do Império Romano. E esse império duraria anos e muitos anos e muitos anos. É importante contar uma história para a gente continuar com a ideia do Império Romano. Ele foi o império mais longo da história. Mais longo. E esse império, ele vai passar por muitas fases, é claro. Tudo na vida que tem essa longevidade passa por mudanças. E uma coisa que vai acontecer, que vai ficar marcado por esse império, é na questão religiosa. Os romanos, eles bebiam muito da fonte dos gregos, que usavam da mitologia, que usavam aqueles cultos aos deuses da sua cultura, e os romanos acabaram bebendo essa cultura e ficaram também sendo politeístas. Mas o homem vai mudar a história disso. Eu quero que você, por favor, marque na página 277, capítulo 11. Chegamos aqui no capítulo 11, que tem por título da Antiguidade para a Idade Média. Ou seja, olha quantos avanços da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Quero que você, por favor, faça uma leitura comigo na página 277, capítulo 11. O fim do Império Romano do Ocidente marca a transição, ou seja, a fase de mudança entre a Antiguidade e a Idade Média. Essa transição se caracterizou por diversas transformações. Marque o termo diversas transformações no continente europeu, como a formação dos novos reinos e o fortalecimento do cristianismo. Marque essa palavrinha, cristianismo. Nesse capítulo vamos conhecer um pouco mais sobre essas transformações. Então a Europa vai mudar, principalmente pela questão religiosa, e essa mudança na questão religiosa dos romanos vai ter um impacto mundial. Nem existia na época uma cidade muito sem valor, lá de Jerusalém, pouco importante economicamente, não tinha muita razão de ser tão valorizada por quem era de fora. Por quem habitava na região, sim, tinha um certo valor até cultural. A ideia do pai Abraão, que foi criado ali, e através de Abraão foram criadas as religiões monoteístas, ou seja, religiões de apenas um único Deus. O judaísmo, que era a religião baseada nas leis de Moisés, presta atenção nisso. E depois nasce um garoto com poderes especiais, e ele diz que ele é o Cristo. O Cristo seria aquele ser enviado para libertar Israel do cativo
que ele vivia. E quem habitava a região e quem dominava a região eram os romanos. E os romanos eram especialistas em fazer crueldades. Os romanos eram cruéis e tudo o que eles faziam era para colocar bem claro a sua posição. Você pode ter a sua religião, você pode ter o seu costume, a sua cultura, desde que você não queira se libertar da gente. Nós somos os dominadores, diriam os romanos. E o que você produz tem que pagar para a gente. É como se fosse uma milícia. Você tem o seu comércio, você vende, você trabalha, você paga o funcionário e tem que pagar também aquele homem que fez o quê? Que não fez nada, mas que manda em você. Isso não é justo, isso não é legal. E o que eles faziam com qualquer um que quisesse se revoltar? Pegava a pessoa, colocava numa cruz, que essa morte é horrível. Todo agitador, todo homem que era considerado criminoso para Roma, era morto ali, na cruz, ou morte horrível. Pessoa pregar um outro com pregos, gente, e o prego não era aqui na mão em si, era aqui, que aumenta muito mais a dor, e coloca aquilo no torno, no seu pé ainda, junta os dois e manda martelada. Isso é uma coisa horrível. Aí um homem falou assim: eu sou o Cristo, eu sou o enviado. Você vai libertar a gente de Israel? Dos romanos? Eu vou libertar o mundo através do amor. Ele começa a fazer coisas incríveis. Ele começa a curar, ele começa a ressuscitar gente. Tem noção do que é isso? Cara, ele é espetacular, ele tem um dom diferente mesmo. Ele fala que vai salvar o mundo, mas quando os romanos o capturam, porque dizem que ele quer agitar e fazer separação com Roma, ele morre. Crucificado. De forma tão violenta que quando ultrapassam a lança sobre ele, só cai água. Nem sangue mais ou menos tinha. Que morte horrível. Morreu. Mas deixou um legado, porque ao terceiro dia as pessoas dizem que ele ressuscitou e acreditam nisso, morrem por isso, têm fé nisso. Como ele diria que era, como ele se dizia, o Cristo vai ser fundado o cristianismo. Deu para entender? O cristianismo, ele é uma extensão do judaísmo, com mudanças significativas. Qual é a semelhança? Acreditam em apenas um único Deus, de modo que os deuses romanos não são deuses importantes. Se eu desqualifico a fé romana, eu desqualifico o Império Romano. Não me interessa. O que eles fazem não é bom. Bom é Deus, que é quem? Que é o Pai de Jesus. Olha que doideira. Jesus vai ser chamado de Cristo e vai ficar com esse povo 40 dias aparecendo. Eles vendo, até que no 40º dia ele voa para o alto. E aqueles discípulos que antes eram pessoas medrosas se tornam corajosos porque eles viram a morte ser vencida e começam a pregar esse evangelho, só que eles são mortos. Só que você mata um aqui, nasce 10 lá, tu mata 10, nasce 100. E os romanos fazendo crueldade à base de crueldade, crueldade à base de crueldade. Era uma coisa horrível que os romanos faziam. Eles pegavam as pessoas e colocavam em arenas, como se fosse hoje o Maracanã. Pensa no Maracanã. Foi baseado no Coliseu, lá de Roma. Inclusive, minha prima foi para a Itália e trouxe para mim um chapéu, como se fosse um capacete de um soldado romano da época. Eu tenho até hoje. Eles pegavam as pessoas e colocavam ali para serem devoradas por leões famintos,
que há 3 dias não comiam, e comiam crianças, comiam idosos, comiam mulheres, comiam qualquer homem que estivesse ali, e todos iam ser brutalmente assassinados. Tiago, eu desistiria. Pois é, só que esses caras não desistiram. Continuaram firmes em seu propósito. O cristianismo vai ganhar tanta força, tanta força, tanta força, que o que você tem que fazer contra o inimigo? Se você não pode contra ele, junte-se a ele. Então um imperador chamado Constantino vai se tornar cristão e vai então fazer com que essa religião, antes rejeitada, se torne uma religião oficial de Estado. Então todos vão passar a ser cristãos também. E é através do cristianismo que você vai ter a marca da Idade Média. O cristianismo vai ser um grande agente cultural. Tão forte que até os dias de hoje a gente tem características cristãs. Por exemplo, você aceitaria que seu marido, seu namorado, ficasse com outra pessoa? Não. Por quê? Porque é cristão dizer que só pode ficar com uma pessoa. O monoganismo. Mono vem de um. Ganismo tem a ver com relacionamento. Então, um único parceiro, uma única parceira. Isso é cristianismo. Olha quanta influência nós temos deles. Essa influência cristã influencia inclusive nas festas. O Natal. Comemora-se o quê? O Papai Noel. Não. O nascimento de Jesus. A Páscoa comemora o quê? A morte e a ressurreição de quem? De Jesus, lá em abril. Por isso que tem aquela grande festa, as pessoas compram peixe, que em homenagem a Jesus nem carne comem. Comem peixe, canjica, tem todo esse ritual religioso. O bacalhau é valorizado. Temos influências cristãs nos nomes das cidades. São Paulo, que depois foi um discípulo de Jesus, só que ele não chegou a ver Jesus, mas foi um apóstolo. São Paulo. Outra influência cristã, fala pra gente aí, de nome. Estado do Espírito Santo. Todo Natal a gente vai para Maricá ver aquelas ornamentações maravilhosas, lindas. Sempre tem lá o anjo, sempre tem aquela pomba, sempre tem lá aquelas lantejoulas, aquelas luminárias bonitas. Influência cristã. Um outro nome de influência cristã, São Gonçalo, que é do Santo Gonçalo. Olha quanta influência nós temos atualmente, quantas coisas do cristianismo. E é esse cristianismo que vai ganhar muita força. Mas, professor, o que vai fazer com que esse império caia? É o cristianismo? Não, ele vai se incorporar ao império, mas vai cair por algumas coisas. Principalmente pela invasão dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eram todos aqueles povos que não falavam latim, tinham culturas diferentes dos romanos. Os germânicos, os vikings, os visigodos eram bárbaros. Os hunos. E sabe o que os bárbaros faziam? Barbaridades. Os bárbaros eram cruéis, eram ruins, muito ruins. Se você fosse pego, capturado por um bárbaro, meu Deus do céu, era melhor ter morrido antes. As mulheres nem se falam, os homens eram crucificados, empalados, eram torturados, meu Deus do céu. Se um bárbaro está chegando, o que você vai fazer? Vai esperá-lo sentado à morte? Ou você vai fugir? Você vai fugir. Eu quero aqui pontuar algumas causas para a queda do Império Romano, para que a gente possa ter início à Idade Média.
você vai ter a grande extensão do território, ou seja, o território romano era muito grande, então isso vai facilitar a invasão dos bárbaros. Então, a extensão territorial, a invasão dos bárbaros. Se os bárbaros invadem, eles invadem pelo interior. O interior é onde se produz os alimentos. Eles destroem tudo, os bárbaros são cruéis. Então eu vou ter uma crise de abastecimento de comida. Está anotando? Extensão territorial, invasão bárbara, crise de abastecimento, derrotas militares, fugas para o campo. Se a cidade está sendo dominada pelos bárbaros, eu tenho que fugir. Professor, o que vai acontecer depois? Eu vou acabar com a Idade Clássica com o fim do Império Romano, no ano de 476. Anota essa data aqui. Olha só, a Idade Média é um período histórico europeu com duração de cerca de 1000 anos. A maioria dos historiadores considera que esse período teve início no ano de 476, com a, marca isso, queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano vai ser, então, o início da Idade Média. Professor, como vai ser a Idade Média? Como essas pessoas vão se proteger dos bárbaros? Vão manter a fé? Vão continuar sendo cristãos? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser a cultura desse povo? Professor, estou muito interessado. Então fica comigo que semana que vem eu conto como vai ser a Idade Média, tá bom? Falamos sobre a expansão do cristianismo, falamos sobre a queda do Império Romano e demos uma pinceladinha do início da Idade Média. Fique com Deus, fique na paz. Até semana que vem. Tchau, tchau.